Quanto tempo um cristão deve orar? Você já se fez essa pergunta? Algumas pessoas dizem que um cristão ele tem que orar pelo menos 2 horas e 40 minutos por dia. Porque alguns dizem que nós temos que dar o dízimo de tudo. Se nosso dia tem 24 horas, seria 10%, 2 horas e 40 minutos de oração ou de leitura da palavra, a sós com Deus, um tempo que você deveria passar. Outras pessoas, baseadas no texto em que Jesus ele vai orar, chamando seus discípulos, ele diz: orem comigo que eu vou adiante orar. E quando ele volta, ele encontra os seus discípulos dormindo. Então ele diz assim: vocês não poderiam orar comigo nem somente 1 hora? Então alguns baseados nisso diz que o cristão deve orar pelo menos 1 hora por dia. Mas à luz de Lucas 11, eu quero dizer para você qual é o padrão que a Escritura Sagrada vai nos revelar o tempo em que nós devemos passar com Deus em oração. Em Lucas capítulo 11, os discípulos indagam a Jesus dizendo: Mestre, ensina-nos a orar, assim como João ensinava aos seus discípulos. Então neste momento Jesus ele vai mostrar para os seus discípulos qual era a identidade que eles deviam ter com o Pai em oração. Veja que Jesus não pede para que os discípulos chamem Deus de o grande eu sou, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Shalom, não. Jesus, quando vai falar com os seus discípulos para orar, a identidade que ele passa para os discípulos de Deus é que eles viessem chamá-lo de Pai. Então ele ensina a oração dizendo: Pai nosso que estás no céu. Quanto tempo um cristão deve orar? Se Deus é meu Pai e eu tenho que me relacionar com Ele assim em oração, eu vou dizer para você que eu nunca cheguei na casa do meu pai e disse para ele: Pai, olha, é meio-dia, eu tenho 1 hora para conversar com você. Vou conversar com você até a 1 da tarde. Eu nunca fiz isso. Eu nunca determinei tempo para poder conversar com meu pai. Às vezes a nossa conversa dura 5 minutos. Às vezes a nossa conversa leva 1 hora. Às vezes quando eu vou falar com meu pai, eu falo muito e ele ouve mais. Às vezes a situação se inverte. É ele quem fala mais e eu ouço menos. Às vezes nenhum e nem outro. Eu fico em silêncio, ele também, e a gente desfruta da companhia um do outro ali naquele momento. Então, se Jesus ensina a eu orar e pensar em Deus como um pai, é assim que deve ser o nosso relacionamento com Ele. Não devemos estar preocupados com o tempo, com o espaço, com a posição física em que nós estamos no momento de oração. O que Cristo deseja de cada um de nós é que nós nos aproximamos de Deus, o nosso Pai, em oração com esse sentimento de entrega e de satisfação total em estar na companhia dEle em oração. Então todas as vezes em que você se aproximar de Deus para orar, lembre-se sempre disso, você está falando com o seu Pai. Então você pode abrir o seu coração, ser sincero, ser verdadeiro, porque dele você não pode esconder nada. E pode ter certeza que independente do que você fale, tanto bem como mal, falando de você mesmo para Ele, Ele sempre vai estar pronto para te ouvir e sempre terá uma boa resposta ao seu favor, porque Ele é seu Pai e sendo seu Pai Ele te ama e quer se relacionar com você. Fique com essa palavra, Deus abençoe.